instituições filantrópicas. Já temos o secretário na linha, o secretário Elias Sampaio. Vamos conversar a partir de agora sobre essas questões ligadas principalmente à comunidade quilombola. Entrevista. O secretário estadual de promoção da igualdade racial, Elias Sampaio, esteve reunido esta semana com representantes da Marinha e de instituições do governo federal para discutir a situação da comunidade quilombola Rio dos Macacos, localizada em Simões Filho. Cerca de 70 famílias da comunidade vivem na área onde foi instalada a base naval de Aratu na década de 1960 e desde 2010 esperam a resolução de um impasse que surgiu após a Marinha do Brasil pedir na Justiça a desocupação da área onde elas sobrevivem da agricultura, do artesanato, da pesca há décadas e décadas. Chegaram antes, muito antes, inclusive, da instalação desta base da Marinha. Vamos saber o resultado da reunião com o próprio secretário da CEPROM, Elias Sampaio. Bom dia, prazer imenso tê-lo aqui neste programa, secretário. Vai continuar aumentando. Voltamos agora sim, recuperamos a ligação, contato com o secretário estadual de promoção da igualdade racial, Elias Sampaio, que esteve reunido esta semana com representantes da Marinha e de instituições do governo federal para discutir a situação da comunidade quilombola Rio dos Macacos, localizada em Simões Filho. Já virou uma novela com muitos capítulos dramáticos. Cerca de 70 famílias da comunidade vivem na área onde foi instalada a base naval de Aratu na década de 60 e desde 2010 esperam a resolução de um impasse que surgiu após a Marinha do Brasil pedir na Justiça a desocupação da área onde elas sobrevivem da agricultura, do artesanato e da pesca. Ocorreu até a prisão de 2 integrantes da comunidade por conta de um impasse na entrada, na guarita principal, onde tem os sentinelas da Marinha. Mas vamos saber o resultado desta reunião com o próprio secretário da CEPROM, Elias Sampaio. Bom dia, secretário, tudo bem? Como vai? Bom dia, Moisés, tudo bem? Como é que você está? Tudo ótimo, prazer falar com o senhor aqui no Força do Povo deste início de ano. Muita força aí para esse trabalho importantíssimo da Secretaria da Igualdade Racial. E o senhor já tem logo no início do ano esse abacaxi aí para descascar os moradores que foram impedidos de ter acesso à comunidade e chegaram a ser presos e agredidos por sentinelas da Marinha. Até quando essa situação vai continuar fora de controle, secretário? A gente imagina, Moisés, que esse fato lamentável, ele inclusive possa ser utilizado mais uma vez por parte de quem está tratando dessa questão, como mais uma prova de que a situação lá na comunidade Rio dos Macacos tem que ser resolvida de forma definitiva, certo? A gente não pode mais aguardar, a gente está com esse processo desenrolando já tem algum tempo, mas eu queria fazer algumas ponderações, inclusive aproveitando a sua audiência aí da Rádio Cruzeiro, os ouvintes aí da rádio, e principalmente do seu programa, que é um programa de bastante credibilidade, que é para as pessoas se situarem no problema da forma e no conteúdo que ele realmente é. Eu acho que primeiro temos que separar duas coisas. O primeiro é a questão do conflito relacionado à posse da terra, tá certo? Certo. Que isso tem a ver, isso se desenrola de forma mais apropriada, ou pelo menos de forma mais agressiva, à medida que a Marinha pede, como você mesmo falou aí no resumo, a Marinha pede a desocupação da área, tá certo? Agora, o que muitas pessoas, quando fazem referência a isso, não se tocam, é que quando a Marinha fez isso, aquela comunidade não era uma comunidade reconhecida como comunidade quilombola, tá certo? A comunidade é reconhecida como comunidade quilombola, do ponto de vista formal, a partir do momento que os órgãos públicos começam a tomar conhecimento desta questão. Porque até então, ela estava sendo solicitada a desocupação da área como uma comunidade qualquer, percebeu? Perfeito. Então, para a sua informação e para a informação dos seus ouvintes, e também para colocar a discussão na situação adequada, inclusive porque você, na sua introdução, você disse que isso já está se demorando há muito tempo. Claro, para tratar de vidas humanas, para tratar de qualidade de vida, um dia pode ser muito tempo, tá certo? Mas o que eu gosto muito de afirmar, inclusive afirmando para dentro do governo, é que a comunidade Rio dos Macacos, ela só foi reconhecida formalmente como uma comunidade quilombola
em outubro de 2011. Não foi em 2010, tá certo? Ora, com este reconhecimento, a história muda toda. Correto. É por isso que há um envolvimento, por exemplo, da minha pasta. A minha pasta só está envolvida nessa discussão porque ali se trata de uma comunidade quilombola. Exato. Se fosse uma outra comunidade da periferia de Salvador, estaria sendo tratada numa outra dimensão. E isso diz respeito aos demais órgãos federais. A segunda questão é que aquilo ali é um conflito de interesse da União, é um conflito de interesse federal. Então o governo do Estado, ele tem acompanhado essas questões por dois motivos muito simples. Primeiro, porque ao se tratar de uma comunidade remanescente de quilombo, e isso já está constatado por todos os órgãos que tratam dessa questão, isso é de interesse da nossa pasta e do nosso governo. Claro. Mas do ponto de vista do conflito, ou seja, é um conflito que envolve uma área federal e toda a legislação relacionada à certificação e à identificação, digamos, de comunidades quilombolas, também diz respeito a uma competência federal. É a Fundação Cultural Palmares que reconhece e certifica uma comunidade como comunidade quilombola, percebeu? Então, INCRA, Palmares, a CEPIR, que é o Ministério de Promoção da Igualdade Racial, que é a CEPROME federal, e Secretaria-Geral, e aí no caso a Marinha, são os órgãos que, digamos assim, têm prioritariamente e de forma protagonista essa questão sobre suas mãos. Mas, como nós temos uma relação muito próxima com todas essas entidades, e também porque na verdade há uma transversalidade de interesses, a nossa secretaria ela vem acompanhando essa situação há muito tempo. E eu, pessoalmente, acompanho desde agosto de 2011, que foi a primeira pessoa que recebeu a comunidade, e ao identificar que poderia se tratar de uma comunidade quilombola, nós tomamos todas as providências possíveis e imagináveis que você possa pensar para que essa situação seja resolvida considerando ali se tratar da comunidade quilombola. E graças a Deus, viu, secretário? E graças a Deus que o senhor surgiu até como um anjo de luz na vida dessa gente, porque eu nunca vi tamanha injustiça ao longo de décadas. Eu me lembro que quando eu tinha 20 anos, hoje eu estou com 40, eu fiz uma matéria nesta comunidade e acompanhei de perto o sofrimento dessas pessoas, as dificuldades dessas pessoas há 20 anos atrás. E essa dificuldade só foi aumentando. Isso. A dificuldade de acesso, inclusive, a saneamento básico, a outras questões. Então, essa injustiça permanece. Graças a Deus que o senhor entrou nesse processo aí e tem um reconhecimento de comunidade quilombola. É que o tempo desses problemas, eles estejam o mais curto possível. Mas fazendo esse preâmbulo, para lhe dizer o seguinte, do ponto de vista do problema estrutural, que é a regularização fundiária e a titularidade das terras do quilombo, nós já estamos muito avançados. Certo. Porque a comunidade, na verdade, como ela foi tratada originalmente como uma comunidade não quilombola, já há uma ação ganha na justiça pela União para a retirada da comunidade, desde 2010, percebeu? O que não está acontecendo é a execução da ação, porque como a ação não considerou que a comunidade era quilombola, tá certo? Aí todo o esforço do Estado brasileiro, inclusive da própria Marinha, diga-se de passagem, mas principalmente do Ministério da Defesa e da Advocacia Geral da União, aí ladeado por Fundação Cultural Palmares, INCRA, CEPIR, tá certo? E a Secretaria-Geral, é de não permitir que haja uma execução, digamos assim, sem um acordo, por se tratar de uma comunidade quilombola, percebeu? O que seria um caso com repercussão internacional. Pois é. Então, nesse caso específico, o acordo, ele está andando a passos largos. Inclusive, o INCRA está ajudando a comunidade a fazer uma contraproposta do governo federal, porque o governo federal já fez uma contraproposta, e o INCRA está ajudando a comunidade, e a expectativa é que até o final de janeiro a gente tenha uma contraproposta da comunidade para resolver o seu problema estrutural, que é a sua titularização e a posse de seu território. Esse é o problema estrutural, tá certo? O Ministério Público Federal, através da procuradora Débora Duprá,
é quem está intermediando neste momento essa questão. Então, esse é o problema estrutural. Agora, o evento do dia 6, tá certo? Ele é relacionado com este problema. Por quê? Porque a Marinha, ela justifica que, por ser uma área que ainda não é uma área quilombola definida por lei, tá certo? Definida da forma que deve ser definida, ela tem que resguardar, controlar o acesso de toda e qualquer pessoa, inclusive da comunidade quilombola. E vive sob pressão, obviamente, né? Moisés, que a comunidade quilombola não aceita isso. Claro. Tá certo? Claro. Então, esse é o ponto do conflito que nós já vimos, digamos assim, administrando há algum tempo, e no caso específico do dia 6, na sexta-feira, tá certo? Houve, digamos assim, a exacerbação do problema, que foi a prisão de Rosimeire e de Ednei, tá certo? Que a comunidade, ela denuncia que foi feita, a própria prisão foi feita de forma arbitrária, e a forma que foi feita a prisão, a comunidade e os próprios Ednei e Rosimeire apontam que foi feito de forma agressiva. Por sua vez, a Marinha diz que não aconteceu isso, que todo o imbróglio teria sido em função de uma atitude ou de uma reação a uma atitude agressiva por parte dos dois. Aí, do ponto de vista da informação, que é o nosso objetivo da transparência, só para se ter uma ideia e você também ficar a par do nosso envolvimento, nós do governo do estado e eu pessoalmente, minha equipe da CEPROME e o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra, CDCN, que tem sua representação majoritariamente no movimento social, nós acompanhamos e temos uma relação com a comunidade diuturna. Esse não é um assunto, até é bom que a gente diga isso, porque alguns políticos, até de forma oportunista, quando acontecem essas coisas, gostam de levantar e questionar as ações do público, é para dizer que nós acompanhamos isso diuturnamente. Tanto é, Moisés, que as únicas autoridades que foram à base, tá certo? As autoridades que primeiro chegaram à comunidade e a base naval da Marinha, e que fomos até a base exatamente para ajudar nesse processo, e fomos nós que trouxemos as duas pessoas junto com os advogados e as organizações que também acompanham, como a ATR, tá certo? A própria Defensoria Pública, mas principalmente os movimentos sociais, como o movimento de pescadores, marisqueiras. Fomos as únicas autoridades que estivemos lá online, foi o deputado Luiz Alberto e eu. Porque nós fomos informados imediatamente da questão, por causa dessa relação de proximidade. Fomos até lá, nós não estamos aqui criticando quem não esteve lá, não é isso que eu estou dizendo. Estou apenas dizendo que alguns de nós estão muito próximos dessa questão, e o fato de ter havido esse episódio não significa que haja leniência, que haja um descompromisso ou uma falta de interesse do Estado. Não é isso. É que nós estamos diante de uma situação complexa, delicada, relativamente nova, porque a lei, o decreto que estabelece a questão quilombola está fazendo 10 anos esse ano, ou seja, do ponto de vista de política pública, é uma política. Você mesmo disse que há 20 anos já conhecia a comunidade. E a política pública para resolver essas questões, ela tem apenas 10 anos. Então você percebe que, do ponto de vista de política pública, ela é uma política pública recente. E é isso também que eu tenho dito, inclusive na Marinha, para dizer para a Marinha do Brasil, que a Marinha do Brasil, enquanto ente da União, como todos nós, temos a obrigação de tentar fazer com que essa nova política, ela se consolide. Claro. Tá? E aí, veja, aí houve esse problema. Então, assim, sem prejuízo a todas as ações que os próprios cidadãos, Rosimeire e Ednei, e a comunidade, e os órgãos e organizações públicas do movimento social, que estão apoiando eles, todas as ações estão sendo feitas. Denúncia na Polícia Federal, vai ter inquérito da Polícia Federal, o Ministério Público Federal está envolvido, isso vai ser apurado na sua integridade. Mas deixando até, viu, secretário, de lado essa questão até da prisão, porque me parece que o problema maior do que essa prisão, do que esse episódio isolado,
os moradores já vêm passando o tempo todo essa pressão mesmo, essa tortura psicológica. A Marinha não deixa entrar essa revista, essa coisa. Os moradores reclamam de necessidades básicas, saneamento básico que eles não têm acesso. Eu me lembro que, na época, até uma bibliotecazinha eles fizeram com livros que iam doando, e eles fizeram uma bibliotecazinha, porque não tinham acesso à educação, à saúde, a nada. Então, veja bem, essa questão desse episódio, todas as ações estão sendo tomadas, inclusive pela Marinha, que se comprometeu diante não só de mim, mas de todos os órgãos federais presentes nessas reuniões que você citou aí. Esse inquérito, do ponto de vista da Marinha, vai ser feito com a maior profundidade e transparência possível, tá certo? E do ponto de vista, digamos assim, da sociedade civil, também vai ser feito da maior profundidade possível, com o apoio, inclusive, nosso do governo do Estado, da CEPROM e dos outros órgãos federais. O que a CEPROM tem feito para amenizar, por exemplo, esse sofrimento das famílias, no que diz respeito a essas condições básicas? Por exemplo, há alguns meses atrás, nós fizemos uma primeira grande ação de cidadania. Levamos vacinação, tá certo? Isso. Levamos um conjunto de ações sociais. A comunidade sequer eram registradas adequadamente no Bolsa Família, tá certo? E fizemos um conjunto de ações. Qual é a dificuldade de você ter ações mais efetivas? Você falou em saneamento básico. Fazer saneamento básico do ponto de vista de infraestrutura, nós temos que resolver o problema fundiário. Tá certo? Porque ali, em tese, é uma área da Marinha, tá? Ora, mas isso poderia ser feito por acordo, e é esse o ponto que eu acho que pode ter trazido um elemento positivo dentro desse episódio extremamente negativo que aconteceu. Algumas solicitações da comunidade encaminhadas pela CEPROM e pelos órgãos federais à Marinha para minimizar essa questão, ou pelo menos dar garantia de cidadania àquela comunidade, não havia sido aceita há algum tempo atrás, até porque o próprio juiz, a justiça, impede algumas ações dentro da comunidade, por causa do conflito, tá certo? Por exemplo, fazer uma construção de uma casa lá, só com autorização da justiça, tá certo? Ora, se as partes acordarem que vão fazer determinadas coisas, aí a justiça não pode ser, digamos assim, mais real do que o rei. Ela vai ter que ir aceitando. Então, o ponto que eu posso considerar, digamos assim, não positivo, mas uma consequência que pode ajudar no processo, foi que algumas das demandas que há algum tempo a Marinha não admitia fazer, ela já está aceitando fazer, exatamente porque há uma compreensão entre nós, entes públicos, de que essa situação não pode perdurar, inclusive da própria Marinha, tá certo? Então, por exemplo, a Marinha fez a seguinte proposta: a gente vai levar algumas ações de imediato, como a possibilidade, primeiro que já está, uma das ações mais importantes, você que conhece a área sabe, é a precariedade da moradia que aquelas pessoas vivem. Então, hoje, nós já temos um convênio com o Ministério da Defesa, Governo do Estado, Ministério da Defesa, que é o Governo do Estado através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que vai reparar todos aqueles imóveis que estão em risco iminente de queda. Que notícia maravilhosa. Então, essa ação, isso já está feito, os recursos já estão garantidos, e nós vamos começar a botar a mão na massa para isso. Junto com isso, tá certo? Junto com isso, algumas ações foram definidas ontem nessa reunião que você se refere, porque do dia 6, a partir das 5:30 da tarde, até ontem, ao final da tarde, eu estive envolvido nesse processo. Desde ir lá na base naval e na comunidade, sair de lá 10 horas da noite, até essa reunião com os órgãos. Então, algumas ações a Marinha já se comprometeu e ela concorda. Primeiro, construir a sede da associação, que é uma solicitação da comunidade. Vai ser possível ser feito lá dentro, obviamente com autorização da Justiça. Acesso à água. Vamos ter que ver uma forma de levar água potável para a comunidade. A questão da energia elétrica. Não há uma solução ainda, digamos, técnica, definido, tá certo? Mas também há uma predisposição a fazer isso. E várias outras ações relacionadas a algumas demandas que anteriormente não estavam sendo, digamos assim, bem encaminhadas. Estamos com um problema. Qual é o principal problema? É o acesso à base naval, tá certo? O acesso à base naval, a comunidade reivindica o acesso alternativo,
tá? Que é o direito dela e é o que a gente, todo mundo acha que é o que minimizaria, pelo menos enquanto não se resolver o problema mais estrutural, minimizaria muito essa necessidade de um contato. Além do fato de que, ao a gente reconhecer que é uma comunidade quilombola, eles têm direito de vir. Mas aí nós entramos de novo no problema. A área ainda está sob a gestão da Marinha. Então essa confusão, esse é o principal, digamos assim, obstáculo dentre os avanços que tivemos nos últimos dias. Por quê? Porque para se ter um acesso, precisa-se se abrir mata, tá certo? Porque tem que ter o acesso adequado e não fazer um acesso qualquer, porque a liberalização do espaço para entrada, que é um espaço para a comunidade, não pode também, tem que ser vista que não pode ser a liberalização para a sociedade como um todo. Claro. Porque o que é que acontece? O que a Marinha alega é que enquanto aquela área estiver sob a gestão dela, é isso que é bom ficar muito claro, o fato não é apenas a comunidade ter o acesso, é o receio que eles têm, inclusive, de terem acesso, não pessoas não da comunidade, tá certo? Pessoas que possam vir, inclusive, trazer problemas para a própria comunidade, tá certo? Ter habitações que não sejam da comunidade e que haja conflito de pessoas querendo entrar no lugar e a comunidade não vai deixar porque não tem. Você está entendendo qual é o imbróglio? Então, essa questão da entrada é uma coisa que nós estamos estudando para ver qual é a alternativa imediata, tá certo? Perfeito. E essa alternativa imediata, ela não vai ser feita em 10 dias, 15 dias, um mês. Okay. Porque precisa de uma intervenção, inclusive do nível de engenharia. Mas é esse o panorama, tá certo? Eu queria deixar claro para você e para os ouvintes que imagine, essa questão de Rio do Macaco envolve desde a presidência da República até o governador Jacques Wagner. Para você ter uma ideia, ontem por volta das 21h30, eu recebi um telefonema, nós nos falamos por telefone, eu e o governador, e uma das pautas foi exatamente essa: Elias, como está a gestão da comunidade? Então é uma coisa que está sendo tratada com cuidado, sim, está sendo tratada com interesse, sim. Infelizmente não é uma questão que possa ser resolvida com o nível de simplicidade que algumas pessoas mal informadas pensam, ou algumas pessoas que não estão acompanhando pensam, nem muito menos com a forma de varinha de condão, aí no caso algumas pessoas que são bem informadas, que acompanham, mas que às vezes oportunisticamente gostam de dar declarações a respeito de coisas que elas sabem da dificuldade, até pelas suas próprias histórias, porque trabalham nessa área e sabem que é uma complexidade muito grande. O que eu posso lhe dizer é isso, é que a gente tem tomado todo o cuidado para garantir o interesse da comunidade quilombola dos Macacos. Graças a Deus, para você ter uma ideia, a Rosimeire e o Ednei, os dois e outras pessoas da comunidade têm o meu celular pessoal e eu tenho o deles. Perfeito, secretário. Então, as dificuldades, quando acontecem em determinado nível, a ligação direta que eles têm é com o secretário que tem a responsabilidade da pasta. Então, e se você ligar para a Rosimeire, para o Ednei e perguntar quantas vezes vocês ligaram para o secretário Elias e quantas vezes ele lhes atendeu e encaminhou e tem feito um trabalho junto com a comunidade, eles vão lhe responder sem sombra de dúvida 100%. Eu não tenho Isso dúvida, sem contar sabemos. com toda a minha equipe dessa área e também das outras áreas da CEPROME, que além de tudo, Moisés, são pessoas da convivência histórica com esse povo. Porque minha secretaria é uma secretaria que tem talvez os melhores quadros, ou boa parte dos melhores quadros que tratam dessa questão e que são pessoas que vieram exatamente do movimento social e que são pessoas que são quadros políticos e quadros técnicos que trabalham nessa área. Então, assim, infelizmente, na gestão pública a gente não pode fazer tudo na hora que a gente imagina que é possível. Mas estamos tomando conta dessa situação, sim, e eu acho que nós estamos em vias de adentrar numa outra dimensão desse relacionamento. Inclusive, apesar de toda a questão paradoxal, por causa desse episódio lamentável, que a gente sabe muito bem que não é algo que possa ser encaminhado a partir da cúpula do governo federal, muito menos da Marinha do Brasil, mas infelizmente nós ainda temos que mudar muito a cultura e a cabeça daquelas pessoas que estão na ponta prestando os serviços à nossa comunidade e à nossa sociedade. Ok, secretário, muito obrigado pelos esclarecimentos.
ficou mais do que transparente para a população o que está acontecendo de fato, os esforços empreendidos para solucionar esse problema, que é um problema delicado, envolve, como o senhor colocou aí, desde o governo federal até chegar aqui o governo estadual. Agradecer o carinho, atender aqui ao nosso chamado. Gostaria de trazer o senhor depois aqui para falar sobre outras ações aí da secretaria, mas o nosso tempo acabou, já estão aqui cobrando o encerramento do programa. Mas eu gostaria de agradecer. Falado demais, Moisés. Agradecer. Mas a situação exige. É ótimo, agradecer de coração. Obrigado a vocês, estamos sempre à sua disposição, à disposição da Rádio Cruzeiro. E dizer do nosso orgulho em saber que todas essas ações estão sendo empreendidas aí para resolver esse problema dessa comunidade que merece mais do que muitos imaginam aí, porque esses são os verdadeiros que chegaram na terra, são os quilombolas e merecem o respeito e o carinho de todos nós. Um grande abraço, secretário. Obrigado, Moisés. Um abraço a você. Esse é o secretário Elias Sampaio da SEPROME, a Secretaria Estadual de Promoção e Igualdade Racial. Força do Povo fica por aqui, vem aí na sequência o programa Você Pergunta, as autoridades respondem com Geraldo Júnior. Voltamos meio-dia em ponto com Força do Povo, segunda edição, logo